Começou a gravar a aula aí. A partir de agora, eu não vou estar vendo o chat, tá, galera? Porque eu vou lá para o slide. Então, qualquer dúvida, pergunta, qualquer coisa, por favor, abram o áudio e podem perguntar aí. Podem falar comigo, tá? Ah, tá. Eu tenho que apresentar outra coisa, na verdade, para funcionar. Espera aí. Tem que parar essa. Tem que fazer isso. Aí. Confirma via áudio aí que vocês estão vendo esse slide aqui de medidores elétricos. Estou vendo sim, professor. Beleza, obrigado, Thalita. Vou abrir minha câmera também. Melhor. Ok. E aí, galera? Cá estou. Beleza, vamos começar. Pessoal, seguinte, até agora eu mostrei para vocês os primeiros componentes elétricos que a gente começa estudando, que são os resistores e os geradores. Basicamente, nós vimos esses dois componentes. É claro que no estudo de resistores e geradores, nós estamos interessados nas grandezas físicas que dizem para a gente como que esses aparelhos estão funcionando. Essas grandezas físicas foram as que a gente estudou antes disso, que foram voltagem, corrente elétrica, potência elétrica dos aparelhos, a energia que eles consomem, né, que está relacionada com a potência, e assim por diante. No caso do resistor, nós tínhamos a resistência elétrica, que é medida em ohms, e no caso dos geradores elétricos, nós tínhamos a força eletromotriz, que é a voltagem produzida, e os geradores nós vimos que eles também possuem uma resistência interna, né? E aí a gente aprendeu a trabalhar com esses dois dispositivos elétricos, os resistores e os geradores. O próximo que eu quero mostrar para vocês são os motores elétricos, que a gente vai estudar no nosso próximo capítulo aí. Mas antes de falar sobre os motores, eu acho que é interessante a gente entender como funcionam os instrumentos de medida que a gente usa quando a gente está trabalhando com circuitos elétricos. Vocês já devem ter usado alguns nos laboratórios de mecânica de vocês. Por exemplo, o amperímetro, voltímetro, multímetro, todos esses instrumentos de medida, eles partem de um determinado funcionamento. Então, hoje eu quero mostrar para vocês como que esses aparelhos funcionam, tá bom? A gente vai ver como que eles funcionam e como que a gente deve utilizar esses aparelhos. Então, pessoal, seguinte, basicamente todos os medidores elétricos, eles funcionam usando como ferramenta, usando como sensor, usando como instrumento que realmente detecta alguma coisa, o galvanômetro. O galvanômetro, galera, ele foi criado pelo Luigi Galvani. Ele estava estudando quais são os efeitos da eletricidade no corpo dos animais. No caso lá, ele estava estudando os efeitos da corrente elétrica em rãs, nas pernas de rãs. E aqui tem uma história engraçada sobre o Galvani, é o seguinte, o Galvani, ele acreditava que existiam dois tipos de eletricidades diferentes. A eletricidade animal e a eletricidade que seria uma eletricidade artificial, criada pelo homem aí, né? E tinha um embate muito grande entre ele e o Volta, porque o Volta defendia a ideia de que era uma eletricidade só. Apesar de nesse debate o Galvani estar errado, né? A gente sabe que a mesma eletricidade que faz, por exemplo, os seus músculos contraírem é a eletricidade que faz sua televisão funcionar. Galvani estava errado nesse ponto, a eletricidade ela é a mesma, é o fluxo de carga, né, passando pelos músculos que faz ele contrair, por exemplo. Ele, no seu estudo, desenvolveu várias coisas importantes, e uma delas foi essa ferramenta que nós chamamos de galvanômetro. Ele é um instrumento que foi usado para detectar pequenas intensidades de corrente elétrica.
Para conseguir detectar pequenas intensidades de corrente elétrica, ele usou a ideia de que a corrente elétrica possui um efeito magnético. Então, a gente sabe que quando você tem uma corrente elétrica imersa num campo magnético, existe uma força magnética atuando no material por onde essa corrente elétrica passa, nas cargas que estão fluindo. Então, ele usou essa ideia da força magnética numa corrente para criar esse dispositivo que vai medir o quanto a corrente que está passando ali é intensa. Então, pessoal, o galvanômetro, ele é um cara que mede correntes elétricas muito baixas. E ele faz isso usando a ideia da força magnética, beleza? Essa aqui é a ideia. E foi basicamente o primeiro instrumento de medida de corrente criado. Então, por isso que recebeu o nome de galvanômetro, né? Em homenagem ao Luigi Galvani, beleza? Bom, como é que a gente constrói um galvanômetro? É muito simples. Você vai precisar de uma bobina, que é por onde a corrente elétrica vai passar, e você coloca essa bobina entre um ímã, entre os polos de um ímã, na verdade, né? E aí o que acontece é que quando essa bobina for atravessada por uma corrente elétrica, ela vai sofrer ação de uma força magnética. Então a gente pode ter um desenho esquemático mais ou menos assim, ó. Você tem aqui os polos de um ímã, polo norte e polo sul. Eu tenho aqui no meio uma bobina. Essa bobina ela pode girar para um lado ou para o outro. E aí, pessoal, você liga uma ponta aqui dessa bobina no polo negativo lá da sua bateria, por exemplo, e a outra ponta no polo positivo lá do que você está medindo, lá do circuito. E aí, quando a corrente elétrica passar do polo positivo, atravessar toda a bobina e vir para o polo negativo, enquanto a corrente elétrica passa na bobina, como ela está imersa em um campo magnético do ímã, ela vai sofrer uma força magnética. A gente lembra lá pela regra da mão esquerda. Galera, vocês aprenderam a regra da mão esquerda ou regra da mão direita para determinar o sentido da força magnética? Me responde aí. Responde áudio, que eu não estou vendo o chat. Se eu não me engano, foi a direita, professor. Direita? Beleza, então se você usar a regra da mão direita aí nesse exemplo, pessoal, olha só. Se vocês acompanharem aqui, ó, as bobinas, elas estão girando no sentido horário. Tá vendo? Que aqui, ó, é onde termina, vindo do positivo para o negativo. Então, ela vai lá de baixo e fica girando no sentido horário. Quer dizer que a corrente elétrica aqui, ó, ela vai girar no sentido horário. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse lado aqui da bobina, se você pensar só nesse lado aqui da bobina, o lado direito dela, a corrente elétrica ela está indo meio que de dentro da tela para fora da tela. E o campo magnético, a gente sabe que ele vai do polo norte para o polo sul. Então, se a gente fizer a regrinha da mão direita aí, você vai colocar os seus dedos apontando para o campo magnético, no caso do polo norte para o polo sul, e a corrente elétrica vai estar meio que saindo da tela. Então, a força magnética nesse lado aqui, a gente faz mais ou menos assim, ó, ela vai estar para cima. Então, isso vai fazer com que essa bobina gire no sentido anti-horário. Por isso que o ponteirinho está virado aqui para a esquerda. Então, é essa força magnética que faz com que ela gire. E é claro, quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser a força, mais esse ponteiro vai girar, mais a bobina vai girar. Beleza? Então, essa é a ideia de funcionamento do galvanômetro. Pessoal, até aqui deu para entender mais ou menos? Tudo bem? Imagino que sim. Bom, para ficar bem claro o funcionamento do galvanômetro, eu trouxe aqui uma animação que mostra direitinho a construção dele e eu vou explicando cada ponto, tá? Então, a gente tem aqui os polos do ímã, produzindo campo magnético, e a gente vai colocar lá dentro uma bobina. Pessoal, essa bobina aqui, ela vai ser ligada em dois carinhas que permitem com que ela gire, só que dentro desses carinhas, nós colocamos umas molas que restringem um pouco a rotação, para ele não ficar girando livremente. Eu quero que para girar ele faça força. Então a gente acopla aqui, ó, essas molinhas aqui, para que
Quanto maior for a força magnética, mais esse cara vai girar, só que a mola não vai deixar ele ficar girando à torta e à direita. Ele só vai sofrer uma deflexão, sofrer um desvio. Então, essas molinhas elas são importantes para não ficar o movimento de rotação contínuo. E no meio a gente coloca o material ferromagnético, isso é muito importante, tá, galera? Porque esse material ferromagnético, ele garante que o campo magnético aqui fique radial. O que quer dizer radial? Quer dizer que fique na direção do raio dessa circunferência. Isso faz, pessoal, com que esse desvio sofrido pela força magnética, ele seja linearmente proporcional à intensidade da corrente, tá? Então, esse equipamento aqui, ele lineariza a escala. Então, ele é bastante importante. E aí, você liga na bateria, e aí, quando a corrente elétrica passar, você vai ter a força magnética que vai fazer o ponteiro girar ou para um lado ou para o outro. Então, aqui a gente mostra direitinho, ó, o campo magnético está indo para a direita, usa a regra da mão direita aí que vocês vão entender, ó. Campo magnético para a direita, aqui a corrente está descendo, aqui a corrente está subindo. Então, a força magnética, ela vai ficar desse lado aqui entrando na tela e desse lado aqui saindo da tela. Ou, olhando de cima, nós temos aqui, ó, campo magnético para a direita, campo magnético para a direita. Se a corrente estiver descendo, a força é para baixo. Se a corrente estiver subindo, a força vai ser para cima, nessa visão aqui, nessa perspectiva. E nesse caso, o ponteiro gira para a direita. E basicamente é assim que a gente consegue medir intensidade de corrente elétrica usando o galvanômetro. Pessoal, deu para entender o funcionamento do galvanômetro? Fala para mim no chat aí. Fez sentido na cabeça de vocês, esse cara aí? Entendi. Beleza, beleza. Bom, então voltando, tem uma coisa muito importante, galera, olha só. O galvanômetro, ele é usado para medir corrente elétrica. Então, ele tem que ser percorrido pela corrente elétrica que eu tenho interesse em medir. Então, por exemplo, se eu quero medir a corrente elétrica de uma lâmpada, para que o galvanômetro seja percorrido pela mesma corrente, ele tem que estar associado em série com essa lâmpada. Vamos lembrar que quando dois componentes elétricos estão associados em série, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então é importante que quando você use o galvanômetro para medir corrente, ele seja associado em série com a corrente elétrica que você está medindo, beleza? Porque aí ele vai ser percorrido pela mesma corrente elétrica do aparelho que você quer saber, né, o valor da corrente. Então isso é muito importante, tá? Bom, esse é o galvanômetro. Qual que é o problema do galvanômetro, pessoal? O galvanômetro, ele tem um limite aqui de rotação, até devido à mola. Então, ele é construído de tal forma que ele só consegue medir correntes elétricas muito pequenas. E aí surge a pergunta, professor, e se eu quiser medir uma corrente elétrica de maior intensidade, uma corrente elétrica maior, como é que eu faço? Pessoal, aí a gente usa o amperímetro. Vocês já devem ter ouvido falar de amperímetro. Ele é o cara que mede amperagem, mede corrente elétrica. Só que o amperímetro, ele mede uma corrente elétrica de valores maior. Que na prática, pessoal, ele é composto também por um galvanômetro. Para a gente conseguir medir correntes elétricas mais intensas, o que a gente faz é um truque elétrico aqui. A gente pega a corrente elétrica que vai passar no meu medidor e desvia ela para um outro resistor, para uma outra resistência. E aí a gente constrói o amperímetro dessa forma. A gente coloca um galvanômetro e associa esse galvanômetro em paralelo com um resistor de resistência bem pequenininha. Esse resistor, pessoal, ele é chamado de shunt. Significa desvio em inglês, tá? Então ele é literalmente um desvio para a corrente elétrica. Eu vou chamar esse cara de RS. Então, basicamente, pessoal, o amperímetro ele é desse jeito aqui, ó. Ele tem um galvanômetro, é claro que o galvanômetro ele tem uma resistência própria, né? Então, ele tem, porque é uma bobina, então bobina é um fio, por isso é uma resistência, é um resistor. Então, ele tem um galvanômetro associado em paralelo com esse resistorzinho auxiliar aqui, que é o desvio, é o shunt. Qual é a função desse cara? O que a gente acabou de ver?
O galvanômetro, ele suporta correntes elétricas pequenas. Então, se eu quero medir uma corrente elétrica total aqui, ó, se eu quero medir uma corrente elétrica muito alta, eu preciso que só uma pequena parte dessa corrente passe no galvanômetro e o resto pode desviar, pode ir embora por outro caminho. Então, qual é a ideia? Eu associo em paralelo o shunt com o galvanômetro e a gente lembra que na associação em paralelo, a corrente que chega, ela é distribuída de forma inversamente proporcional à resistência. O que isso quer dizer? Onde a resistência for menor, a corrente vai ser maior. Por isso que a resistência do shunt, a resistência do desvio, tem que ser pequena. Se a resistência aqui for bem pequenininha, a maior parte da corrente vai passar por ele e uma pequena parcela da corrente elétrica que eu estou medindo vai passar pelo galvanômetro. E por esse tanto que vai passar pelo galvanômetro, eu consigo determinar qual era o valor da corrente total que eu estou medindo. Então, a ideia é essa, o galvanômetro ele não suporta correntes muito altas. Então, vamos dividir essa corrente que eu estou medindo. A maior parte vai passar pelo desvio, que é o shunt, para isso ele tem que ter uma resistência pequena. E a parte que passar no galvanômetro, eu uso para determinar a corrente total. Então, esse equipamento construído dessa forma, um galvanômetro associado em paralelo com a resistência de desvio, que é o shunt, a gente constrói esse equipamento que a gente simboliza geralmente dessa forma, tá, pessoal? Um círculo com um A no meio. Sempre que você vê um círculo com um A no meio, num circuito, você está trabalhando com um amperímetro, é um medidor de corrente elétrica, beleza? Então, é assim que é composto um amperímetro, galvanômetro em paralelo com o shunt. Pessoal, você deve estar se perguntando, mas professor, se está passando só uma parte da corrente pelo galvanômetro, como é que eu vou saber a corrente total? Galera, a gente sabe muito bem como que essa corrente elétrica se distribui. Como esses dois resistores, o do galvanômetro e o do shunt, estão em paralelo, nós sabemos que eles estão submetidos à mesma voltagem. Então, você tem uma DDP aqui, né, que está fazendo essa corrente fluir, e os dois estão submetidos à mesma voltagem, eles estão em paralelo. Então, a voltagem no shunt é igual à voltagem no galvanômetro. E a gente lembra que voltagem em um resistor é calculada pela resistência vezes a corrente. Então, a resistência do shunt vezes a corrente que vai passar por ele é igual à resistência do galvanômetro vezes a corrente que vai passar por ele. Perceba que eu estou usando subíndices aqui para separar o que é o shunt do que é o galvanômetro, beleza? Então, RS, resistência do shunt, RG, resistência do galvanômetro. Como eles estão em paralelo, mesma voltagem, quer dizer que resistência vezes corrente é igual para os dois equipamentos. Isso quer dizer que a corrente elétrica que vai ser desviada, a corrente elétrica no shunt aqui, vai ser a resistência do galvanômetro dividido pela resistência do desvio vezes a corrente no galvanômetro. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Peguei essa resistência do shunt e passei dividindo, beleza? Peguei essa resistência RS, passei dividindo aqui, chegamos nessa equação. Professor, para que você fez isso? Porque agora eu consigo achar uma relação interessante entre a corrente que eu vou medir e a corrente que está passando no galvanômetro. Como que a gente faz isso? Usando uma ideia muito simples. A gente sabe que a corrente que chega, ela é dividida nessas duas partes. Então, se eu somar a corrente no galvanômetro com a corrente no desvio, vai dar a corrente que eu estou medindo, efetivamente. Então, a corrente a ser medida é igual à corrente que passa pelo galvanômetro mais a corrente que passa pelo desvio, que é o shunt. E a gente sabe, pessoal, que essa corrente aqui que passa pelo desvio, ela é dada por essa equaçãozinha aqui. A gente acabou de encontrar, porque as voltagens são iguais. Então, eu vou substituir. No lugar da corrente do desvio, eu vou colocar essa expressão que envolve as resistências e a corrente no galvanômetro. Então, vai ficar assim. Corrente a ser medida é igual à corrente no galvanômetro mais
a resistência do galvanômetro dividido pela resistência do desvio, vezes a corrente no galvanômetro. Pessoal, como eu tenho corrente elétrica aqui nos dois termos, eu posso colocar ela em evidência. E aí a gente chega nessa equação final, ó. Eu coloquei essa corrente aqui em evidência e passei dividindo. Então, ficou a corrente a ser medida dividido pela corrente que passa no galvanômetro é igual a 1, porque é esse cara que passou dividindo, sobrou 1 aqui, que soma a resistência do galvanômetro pela resistência no shunt. Então, aqui, pessoal, tem uma relação, ó, entre a corrente que eu estou medindo, que eu quero medir, né, com a corrente que efetivamente está passando no galvanômetro. Então, com isso, pessoal, a gente consegue determinar um fator, que é essa razão aqui, ó, da corrente medida pela corrente no galvanômetro, que é chamado de... Ah, ficou errado, ó. Não problema não, deixa eu botar tudo, pronto. Esse fator aqui, pessoal, divisão da corrente a ser medida pela corrente no galvanômetro, é chamado de fator de multiplicação do desvio, do shunt, que é esse Nzinho aqui. E você tem a relação direta entre as correntes com as resistências que devem ser usadas aqui no shunt. Como assim, professor? O que essa equação está dizendo? Pessoal, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que o fator de multiplicação do shunt para um determinado amperímetro seja 100. Se eu tenho esse fator igual a 100, o que isso significa? Que a corrente medida dividido pela corrente no galvanômetro é 100. Isso quer dizer que a corrente que eu estou medindo é 100 vezes maior do que a corrente que efetivamente passa no galvanômetro. Deu para entender a ideia? Com isso, eu posso, por exemplo, determinar qual deve ser a resistência do meu desvio para que isso aconteça. Então, por exemplo, se eu quero um fator de multiplicação igual a 100, ou seja, se eu quero que a corrente medida seja 100 vezes, da ordem de 100 vezes maior do que a corrente no galvanômetro, qual vai ser a resistência que eu tenho que usar? Aí a gente faz assim, ó, o N é 100, igual a 1 mais a resistência do galvanômetro sobre a resistência do shunt. Esse 1 está positivo, passa negativo. 100 menos 1, 99. E aqui a gente pode inverter, né? Esse está em cima, vai para baixo, esse está dividindo, vem multiplicando. Então, pessoal, a resistência do seu desvio tem que ser igual à resistência do galvanômetro que você está usando, dividido por 99. Ou seja, tem que ser uma resistência 99 vezes menor. Então, é o seguinte, se eu quero medir correntes elétricas 100 vezes maiores que a suportada pelo galvanômetro, eu devo usar um desvio, um shunt, com resistência 99 vezes menor do que a resistência elétrica do galvanômetro. Essa aqui é a ideia. E aí a maior parte da corrente vai passar, né, pelo seu desvio, e só um pequeno pedaço da corrente vai passar pelo seu galvanômetro. E aí, pessoal, a depender do fator de multiplicação, você coloca a escala que você quer no seu amperímetro. Professor, como assim escala? Os valores lá, ó. Vocês já devem ter visto esse equipamento aqui na vida. Isso aqui é um multímetro, tá? Não é um amperímetro. O multímetro, ele funciona como um amperímetro, voltímetro e ohmímetro, tudo em uma mesma coisa. A gente pega e junta tudo em um mesmo equipamento. Porque todos eles funcionam com um galvanômetro. Então dá para juntar tudo. Tudo que a gente tem que mudar é essa resistênciazinha do shunt. Só você mudar esse carinha aqui, o aparelho pode deixar de ser um amperímetro e virar um voltímetro ou um ohmímetro. Então, a gente só precisa mexer nesse cara. Aqui, pessoal, como a gente está falando de amperímetro, no multímetro aqui, ó, a parte responsável pela medida de corrente elétrica é essa parte aqui, ó, do A, que mede amperagem. Então, essa parte aqui, quando você bota o seletor nessa parte aqui, você está colocando esse equipamento para funcionar como um amperímetro, beleza? Bom, se você olhar aqui, ó, tem as escalas. Tem as escalas aqui, ó. O que muda de uma escala para outra? Qual é a diferença de eu botar o seletor aqui e colocar o seletor aqui? Você está mudando exatamente o fator de multiplicação. E aí a escala que vai aparecer aqui vai te dar a corrente elétrica da ordem
dessas escalas estabelecidas aqui, ó. Então, esse amperímetro aqui, ó, ele consegue medir correntes elétricas da ordem de 200 microamperes até correntes da ordem de 10 amperes. Quer dizer, professor, quer dizer que mede no máximo 10 amperes? Não, galera, da ordem, tá? Então, esse amperímetro aqui, por exemplo, ele conseguiria medir 50 amperes de corrente elétrica, por exemplo, tá? Então, isso aqui só determina a ordem de grandeza da corrente que você está medindo. Então, ó, aqui é 200 microamperes, 2.000 microamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes, e aqui coisas da ordem de amperes, né? Então, sem o subíndice aqui. Então, o que muda aqui no seletor é justamente o shunt, beleza? Essa que é a ideia de funcionamento do amperímetro. Bom, pessoal, deu para entender como é que o amperímetro funciona? Deu. Beleza, beleza. Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam essas continhas aqui? Entenderam o fator de multiplicação do amperímetro? Tudo certinho? Qualquer dúvida, fala aí, tá? Bom, coisa importante, né, pessoal? Do mesmo jeito do galvanômetro, o amperímetro ele tem a função de medir corrente elétrica. Por isso, ele deve ser conectado em série com o aparelho em que você quer medir a corrente elétrica, beleza? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu coloquei 2 amperímetros. Eu estou usando 2 amperímetros aqui nesse circuito. Pergunta, alguém me responde aí, por favor. Qual a corrente elétrica que o amperímetro A2 está medindo? Responde, responde. Alguém botou no chat alguma coisa? Isso aí, não. Pessoal, aqui, ó. Circula sobre o resistor de 45 ohms, professor. Exatamente, ele está em série com o resistor de 45 ohms. Então, o amperímetro 2, ele mede somente a corrente elétrica no resistor de 45 ohms. Então, a corrente elétrica que passa nos outros, eu não faço ideia. Mas esse amperímetro, ele vai medir a corrente elétrica que passa nesse resistor. Agora, galera, e o A1? O amperímetro A1, ele está em série com todo o circuito, não é? Porque daqui, ó, quando a corrente que passa nele não é dividida, então ele está em série com todo o circuito. Então, o A1, ele está medindo a corrente elétrica total nesse circuito. Deu para entender a ideia, pessoal, do amperímetro aqui? Sim. Beleza. Então, tá aqui, ó, o A1 mede a corrente elétrica total no circuito e o A2 mede apenas a corrente elétrica no resistor de 45 ohms. Então, é importante lembrar isso. O amperímetro, ele mede a corrente do aparelho em que ele está em série com ele, né? No caso aqui, o A1 está associado em série com o circuito inteiro, tá bom? Bom, pessoal, a gente tem que lembrar que os amperímetros, eles possuem resistência elétrica, né? Então, quando eu coloco um amperímetro aqui, querendo ou não, eu estou mudando a resistência elétrica do circuito. Isso faz com que o valor medido ele tenha um pequeno erro, devido a essa resistência elétrica. Pessoal, o amperímetro ele é colocado em série com o aparelho que você quer medir corrente. Então, para ele influenciar o mínimo possível na corrente que passa, ele tem que oferecer a menor resistência possível. Então, quanto menor for a resistência elétrica do amperímetro, menor será a sua influência, quer dizer que menor será o erro. Beleza? Em geral, na maioria dos casos, esse erro é desprezível. E a gente pode considerar que nós utilizamos amperímetros próximos dos ideais. O que seria um amperímetro ideal? O amperímetro ideal seria um amperímetro que tem resistência elétrica nula. É claro que, se ele é constituído por um fio, ele já não vai ter resistência elétrica nula. Então, isso é uma coisa ideal. Assim, né? Se eu conseguisse fazer algo perfeito, seria um amperímetro com resistência elétrica igual a zero. Claro que a gente não consegue. Então, o que a gente tenta fazer é fazer com que o amperímetro tenha a menor resistência possível para que esse erro possa ser desprezado.
Então, aqui nos nossos problemas, a maioria das vezes, nós vamos considerar amperímetros ideais, tá? Ou seja, raramente a gente vai resolver um problema em que a resistência elétrica do amperímetro influencie no circuito. Basicamente, o único vestibular que eu vi cobrando a influência de instrumentos de medidas elétricos no circuito foi o ITA. Basicamente, só vestibulares do ITA que cobram isso. Então, quem tiver interesse pode me procurar depois, eu posso passar alguns exercícios, mas, em geral, nós vamos trabalhar com exercícios que envolvem amperímetros ideais, que não influenciam no circuito, apenas realizam a medida. Beleza? Galera, amperímetro, deu para entender? Alguma dúvida? Tudo bem. Vamos fazer 2 exemplos, então, para a gente finalizar aqui. Bom, primeiro exemplo. Um galvanômetro de resistência 0,4 ohms e fundo de escala 1 miliamperes. O que é esse fundo de escala, pessoal? É o maior valor de corrente que ele consegue medir. É a última medida dele, tá? Então, o fundo de escala é a corrente elétrica máxima suportada por esse galvanômetro, tá? Então, vamos pensar um galvanômetro de resistência 0,4 ohms, fundo de escala 1 miliampere, e deve ser usado para medir intensidade de corrente elétrica de até 3 amperes. Então, eu quero usar esse galvanômetro para medir correntes de 3 amperes, maior do que ele suporta. Para isso, a gente tem que transformar ele num amperímetro, ou seja, a gente tem que usar um shunt. Então, eu quero saber qual é a resistência do shunt para que eu consiga medir até 3 amperes. Beleza? Pessoal, exercício relativamente simples, se você lembrar da formulinha do fator de multiplicação. O fator de multiplicação ele é a relação entre as correntes medida e a corrente suportada pelo galvanômetro, que é igual a 1 mais a relação entre as resistências do gerador com a resistência do desvio, do shunt. Beleza? Então, só substituir os valores, basicamente, ó. Eu quero medir uma corrente de 3 amperes e o meu galvanômetro suporta no máximo 1 miliampere. Vamos lembrar que mili, pessoal, é 1 milésimo de ampere, né? Tem que pegar o valor e dividir por 1000. 1 dividido por 1000 dá 0,001. Então, eu quero medir 3 amperes e o galvanômetro suporta no máximo 0,001 amperes de corrente. Isso vai ser igual a 1, mais a resistência do galvanômetro, que foi 0,4, dividido pela resistência do shunt, que é o que eu quero descobrir. E agora é só resolver essa continha. Olha lá, 3 dividido por 0,001 dá 3.000. Isso vai ser igual a 1 mais 0,4 RS, dividido por RS. Está aqui, só repetir o lado direito, né? Esse 1 está positivo, passa negativo. 2.999 igual a 0,4 sobre RS. O RS vem multiplicando e o 2.999 vem dividindo. Então, a resistência do nosso desvio, do shunt, tem que ser a resistência do galvanômetro, que é 0,4, dividido por 2.999. Pessoal, se dividir isso aqui na calculadora, dá esse número esquisito, 0,000133. É uma resistência elétrica bem pequenininha, que é o que a gente quer, né? A gente quer desviar a maior parte da corrente. Só escrevendo isso aqui de um jeito mais bonito, colocando na base 10, tá? Então, se a gente andar com a vírgula para a direita, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas aqui para a direita, quer dizer que vai ficar 1,33 vezes 10 a menos 4 ohms de resistência. Essa tem que ser a resistência elétrica do desvio, que vai ser associada em paralelo com esse galvanômetro, para que ele possa ser usado para medir uma corrente elétrica de até 3 amperes. E aí, lá na sua escala, você pode pôr que ele mede até 3 amperes. Alguma dúvida nesse exemplo? Beleza. Não. Próximo exemplo, pessoal. O circuito da figura foi conectado a uma fonte de 45 volts. Determine a leitura nos amperímetros que são ideais. Então, tenho 2 amperímetros ideais aqui. E eu quero saber a leitura nos 2 amperímetros. Pessoal, já coloquei aqui o desenho das correntes, porque o que acontece? Eu tenho a corrente total que vai passar no amperímetro 1, e essa corrente total aqui, ela se divide em 3 partes, né? Se divide em 3 partes aqui. O caso aqui do amperímetro 2, ele é muito simples, pessoal, porque
essa voltagem de 45 volts, ela é a voltagem direto nos pontos A e B. Lembrando que o amperímetro não está influenciando o nosso circuito porque ele é ideal. Isso quer dizer que esse resistor que está sozinho aqui embaixo em paralelo com o restante do circuito, ele já está ligado direto nos polos do circuito, ou seja, ele já está ligado direto nos 45 volts. Então, esse resistor, eu já sei a resistência dele e a voltagem. Eu já sei a corrente elétrica que passa por ele. Lembrando que esse amperímetro A2 mede a corrente elétrica nesse resistor. Então, por fora de ordem, peço perdão, a corrente elétrica medida pelo amperímetro 2, que é esse cara aqui, vai ser a voltagem é igual a resistência vezes corrente, nesse resistor. A resistência eu chamei de R3, tá? E a corrente, I3. Pessoal, R3 aqui é o 45, a voltagem é de 45 volts, isso dá 1 ampere de corrente elétrica, beleza? Então, eu já sei que esse amperímetro mede 1 ampere. Agora, esse carinha aqui, o amperímetro 1, ele mede a corrente elétrica do circuito todo. Então, eu tenho que saber a resistência elétrica do circuito como um todo, que a gente conhece como resistência equivalente, né? Então, tem que achar a resistência equivalente, essa aqui é muito simples. Esses dois resistores aqui estão em paralelo e esses dois aqui também. Então, esses dois em paralelo, a gente sabe que como são iguais, basta pegar a resistência de um deles e dividir pelo número de resistores. Então, 20 dividido por 2 dá 10 ohms. Então, isso aqui é equivalente a um resistor apenas de 10 ohms. Esses dois, mesma ideia, são dois resistores iguais em paralelo, divide por 2 dá 5. Então, esse circuito, ele é equivalente a esse aqui. Esses dois eu juntei, um resistor de 10 ohms. Esses dois eu juntei, um resistor de 5 ohms. E agora que eu juntei esses caminhos, eles ficam em série. O ponto C, ele não é mais uma bifurcação, né? Então, não é mais um nó. Então, eles ficam em série aqui. Em série, a gente sabe que resistores em série basta somar. Então, 10 ohms com 5 ohms dá 15 ohms. Então, nosso circuito equivalente final é esse cara aqui, que estão em paralelo, 15 com 45. Como são dois resistores diferentes, a gente sabe que pode usar a regrinha de produto pela soma, né? Então, 15 vezes 45 dividido por 15 mais 45, isso dá 675 por 60, que é 11,25. Então, a resistência equivalente desse circuito como um todo é 11,25 ohms, que está sendo ligado em 45 volts. Então, a corrente elétrica total no circuito vai ser a voltagem, que vai ser igual à resistência equivalente, aqui é para descobrir a corrente como um todo. A voltagem é 45, a resistência equivalente é 11,25, isso dá uma corrente para a gente de 4 amperes. Então, o amperímetro 2, ele mede só a corrente no resistor de 45 ohms, que foi fácil de calcular, 1 ampere. E o amperímetro 1, ele mede a corrente elétrica total no circuito, por isso que eu tive que usar a resistência elétrica equivalente do circuito, deu 11,25, fornecendo 4 amperes de corrente. Então, esse cara está marcando 4 amperes, esse cara está marcando 1 ampere. Então, é importante que a gente saiba identificar qual é a corrente elétrica que o amperímetro está medindo, beleza? Essa aqui é a ideia. E esse foi o último exemplo da aula de hoje, pessoal. Na aula de hoje eu vou mostrar só o amperímetro, e aí nas próximas aulas eu vou mostrar o voltímetro, como é que ele é construído e como ele funciona, e o ohmímetro, como que ele é construído e como que ele funciona também. Mas por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Tenho não, professor. Então, vou parar a gravação aqui.